Esta é uma igreja abençoada em todos os sentidos. E um desses sentidos é que esta igreja tem jovens pastores. Essa noite nós vamos ouvir o pastor João Paulo, eu peço que ele venha à frente. Deus nos falará através da palavra que entregou a ele. Querido pastor João Paulo, que o Senhor te abençoe. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre as vossas vidas, amém? Estou muito feliz por estar aqui nessa noite com os irmãos, por ter a oportunidade de compartilhar da mensagem da Palavra de Deus. Esta tem sido uma semana muito abençoada para mim, primeiro porque já tive a oportunidade na quarta-feira, segundo porque fiz mais um ano de vida na sexta, e terceiro, porque estou aqui com vocês, louvando, adorando ao Senhor e agora tendo a oportunidade de ministrar a palavra, que ela fale aos nossos corações. Amém, irmãos? E o texto bíblico, que será a base para a nossa reflexão, está no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4. Nós leremos apenas alguns versículos. Eu sugiro que os irmãos leiam o capítulo inteiro em casa, mas hoje, aqui, leremos apenas alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor, João, capítulo 4, versículo 4, nos diz: era-lhe necessário passar por Samaria, e indo adiante, no versículo 39, até o versículo 43, nos diz assim: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia. Meus amados irmãos, nós temos sido muito abençoados neste período de férias, nas palavras que Deus tem ministrado ao nosso coração nos domingos. Nós ouvimos falar a respeito do Evangelho do Senhor Jesus, um Evangelho que abençoa na sua simplicidade, na sua profundidade. Na semana passada ainda nós ouvimos falar a respeito dos abismos que podemos superar no Evangelho, com a palavra do pastor Jorge, que nos falou de um Israel cativo na idolatria, na corrupção e na injustiça social. Hoje pela manhã, nós ouvimos Deus nos falar a respeito de Cristo como a nossa esperança. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns outros abismos que o Senhor nos ajuda a superar, nos usa para superar. Abismos que podem paralisar os homens, mas abismos também que podem ser superados no Evangelho, tendo Cristo como nossa esperança. Ao final dessa pregação, eu espero que nós estejamos mais preparados, mais engajados, mais comprometidos a sermos instrumento para que nas mãos de Deus estes abismos também sejam superados. Amém? Vamos orar? Amado Deus e maravilhoso Pai, te louvamos e engrandecemos pela oportunidade que temos nesta noite de estar na Tua presença. Te louvamos e engrandecemos pelas orações que já foram feitas, pelos louvores que foram entoados, pelas ofertas e dízimos que foram trazidos aqui à Tua casa. E neste momento pedimos que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor nos venha falar ao coração. O Senhor nos venha falar
e nos venha inspirar a levar adiante a mensagem da cruz, que tem Cristo como nossa esperança. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, os evangelhos trazem a palavra da vida, a palavra do Senhor. E a multiforme graça e sabedoria de Deus se manifesta na variedade de formas que Ele usa os evangelistas para falarem as nossas vidas. Em Mateus nós temos uma mensagem diretamente do coração de Deus ao coração dos judeus, na sua forma de pensar, nas suas expectativas, na sua estrutura. E Deus falou e Deus abençoou. Em Marcos, nós vemos uma forma graciosa de Deus falar aos romanos, um pensamento mais prático, mais pragmático, e ali Deus também falou. Em Lucas, falando aos de cultura grega, nos discursos, nas abordagens, nós vemos o Senhor falando a linguagem daquele tempo. E não foi diferente em João. João fala, o último evangelho a ser escrito, a um povo que está sedento de uma espiritualidade mais ampla, mais profunda. Um povo aparentemente sem rosto, mas que tem uma mesma necessidade no coração, de descobrir o que é fé, descobrir o que é graça, descobrir o que é presença de Deus, descobrir o que é conhecimento de Deus, descobrir o que é salvação. E são esses temas que permeiam o Evangelho de João. E João usa os mesmos temas, mas de uma forma muito inspirada, muito abençoada, alcança aqueles corações. E independentemente dos temas e da variedade, o que mais importa no Evangelho de João é que todas estas coisas vêm de Jesus. Aquele que no primeiro capítulo é apresentado como Filho unigênito de Deus, o pré-existente, que caminhou entre nós. Aquele que no capítulo 2 é apresentado como, na sua simplicidade, caminhando numa festa, e em meio a esta festa, ao faltar recursos, ele abençoa. Ele é instrumento de milagres e usa talhas que são de rituais para abençoar um casamento que estava dado ao fracasso como festa. E ali Jesus abençoa, porque houve fé no coração daqueles que serviam e perceberam um milagre infinitamente maior do que imaginavam, entendendo que o melhor vinho tinha sido guardado para o final. No capítulo 3 não foi diferente. Jesus fala com o mestre da lei, e esse mestre que vem reconhecer Jesus como vindo de Deus, tem uma grande aula sobre nascimento, sobre renascimento no Senhor. E todos nós somos brindados com essa grande lição, e que vai trazer um versículo que é mencionado tantas vezes por nós, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A forma graciosa com que João trabalha a vida de Jesus e compartilha os passos do Mestre, encantadora. E no capítulo 4 nós vemos que uma passagem, uma necessidade geográfica, era necessário passar por Samaria. Um descanso, uma pausa, por causa da sede, por causa da fome, se transforma numa oportunidade de transformação de uma cidade. Porque Deus, meus irmãos, usa os nossos caminhos, até as nossas necessidades, para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Por isso, fique atento às oportunidades que Deus está te dando para abençoar a tua casa, para abençoar o teu entorno, para abençoar esta igreja. Às vezes é uma necessidade, às vezes é uma carência. Deus vai nos dando grandes oportunidades. E aqui Jesus nos ensina a trabalhar 3 grandes necessidades, a superar 3 grandes abismos
que vão nos aproximar mais e mais da vontade do Pai. O primeiro abismo que ele nos ensina a superar é o abismo da diferença e da indiferença. Da diferença cultural, da diferença religiosa, da diferença social. Porque Jesus escolhe falar com uma samaritana. E na pregação do domingo passado, o pastor Jorge nos falou muito sobre a história dos samaritanos. Lá na divisão do reino de Israel, aquele povo que se torna centro do lado norte, se corrompe e sucumbe diante da idolatria, da corrupção, da injustiça. Reis são assassinados, alianças espúrias são feitas, e eles vão se afastando cada vez mais de Deus. Mas Jesus rompe com esse abismo, com essa barreira, com essa separação. E quando ele fala com a samaritana, ele trabalha 3 níveis de rompimento. Primeiro, porque está falando com um samaritano. Segundo, porque está falando com uma mulher que naquele tempo quase não tinha voz e vez. E terceiro, porque estava falando com uma mulher que sequer tinha uma vida ajustada. Ela não tinha berço, ela não tinha uma família estruturada, mas o Senhor vê além destas coisas, porque no Senhor nós podemos superar estes abismos. E eu louvo a Deus, porque esta igreja tem procurado superar esses abismos, tem procurado acolher, tem procurado abençoar, e faz isso separando grupos de jovens, de adolescentes, de mulheres, de homens, grupo da felicidade, mas vai além, porque não pensa apenas em superar barreiras de idade dentro da igreja, procura superar barreiras institucionais, indo aos colégios, universidades, instituições religiosas de outras denominações, de outras confissões, celebrando um dia, reservando dia para a memória, para abençoar, para agregar pessoas. E nesta noite nós estamos sendo convidados, primeiro, a reconhecer e agradecer a Deus porque estas coisas têm acontecido. Mas segundo, para nos colocar diante do Senhor, perguntando ao Senhor o que mais pode ser feito. Onde mais podemos avançar? Que ministério mais podemos criar nesta casa, neste espaço, nesta comunidade de fé? Que instituição mais podemos visitar, abençoar, interagir? Que grupo, Senhor? Além de tantos grupos como o MAS, o Ministério de Ação Social, que outros grupos, que outros movimentos, que outras iniciativas, Senhor, são necessárias para superarmos outros abismos, para ajudarmos pessoas a saírem de seus abismos e para seguirmos na missão, no chamado do Senhor para esta igreja. E que o Senhor nos revele isso nesta noite. Que nos revele isso, que continue falando ao nosso coração. Um segundo abismo que o Senhor Jesus superou nesse texto é o abismo da linguagem. Ele começa o diálogo com aquela mulher, ela lhe faz perguntas. Onde devemos adorar? Uns dizem que é num lugar, outros dizem que é em outro. E o Senhor? Qual a tua opinião? E Jesus tira a atenção daquela mulher do lugar, do onde, para o como, para a disposição do coração. Que não é à direita, não é à esquerda, não é nos altos montes, não nos vales, mas numa atitude do coração de adorar a Deus em espírito, porque importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque aquela mulher está sedenta de Deus, e uma conversa começa ali. E quando Jesus percebe que ela não entende de suas metáforas, de sua linguagem, ele parte para uma linguagem mais simples. Ele fala diretamente àquela mulher, quem ela é, qual é a sua identidade, mostrando que ele a conhece,
e vai além, dizendo claramente que ele era o Messias. E é assim, irmãos, que nós devemos proceder. E eu louvo a Deus porque essa igreja tem se empenhado para não apenas visitar outros lugares e interagir com outras pessoas, mas fazer de uma forma que todos entendam. Fazer de uma forma que as pessoas sejam inseridas, porque muitas vezes nós temos uma linguagem cifrada, um evangeliquez, uma forma difícil de falar do Evangelho, e o Senhor nos quer sendo acessíveis, claros, simples, diretos, se for o caso, mas sem perder a ternura. Porque vejam, Jesus fala de palavras duras à vida daquela mulher e ela não se ofende, porque certamente no tom, no olhar, na presença, havia amor. E precisamos ir além da linguagem decodificada com signos, com palavras. Precisamos entrar na linguagem do amor. Essa linguagem não tem quem não entenda. Muitas vezes é no louvor, muitas vezes é numa palavra, mas se tiver a presença do amor, nós superaremos esse abismo. Num mundo tão carente de comunicação, num mundo tão polarizado, em que as pessoas querem saber a tua opinião sobre tudo, é na linguagem do amor que elas sairão do abismo, que nós superaremos os nossos abismos, que nós avançaremos. É um terceiro passo nesse texto. A superação bonita que Jesus permite que essa mulher tenha. Ela supera a barreira do ego. O ego que muitas vezes maltrata, o ego que muitas vezes quer se apropriar de tudo. Muitas vezes maltrata porque não nos permite sair do lugar. Com aquela pergunta, quem você é para fazer isso? Quem você é para dar o primeiro passo? O que você acha que você tem para se apresentar? E essa mulher rompe essa barreira. A barreira que Jesus rompe em direção a ela, lhe dá a esperança e a inspiração para ela romper as suas barreiras. Agora, não era uma mulher de vida desajustada que estava agindo. Era uma mulher que tinha tido um encontro com um profeta. Mais do que isso, era uma mulher que tinha tido um encontro com o Messias. E mais do que isso, era uma mulher que tinha tido um encontro com o amor de Deus. E quando temos um encontro com o amor de Deus, nós somos desafiados a superar as nossas barreiras, os nossos milindres, as nossas autoimposições, os nossos limites. E ela foi. Jesus não disse, pera lá, você precisa de preparo para ir falar com os teus concidadãos. Pera lá, você precisa ter um pouco mais de informação, de conhecimento, para poder compartilhar desta experiência. Não, Jesus permite que ela vá. E quando ela vai na linguagem dela, ela compartilha a sua experiência. E ela chama as pessoas para que pudessem participar também. Venham ver, será que não é ele? Venham ver. E a primeira barreira do ego, então, é quebrada, porque ela não se vê pelos seus limites, ela se vê pelas suas possibilidades. E eles vêm, e eles ouvem. 2 dias se passam, eles pedem que Jesus fique 2 dias com eles. E aquele caminho que parecia uma pausa para beber uma água, aquele caminho que parecia um acidente de percurso geográfico, se torna oportunidade para que muitos ouçam da palavra, para que muitos corações sejam atingidos, quebrantados, transformados. E agora eles dizem àquela mulher que não é mais por causa da palavra dela que eles tinham crido. Eles tinham ouvido e agora eles sabiam que realmente estavam diante do Salvador do mundo. E nesse momento se quebra a segunda barreira do ego na vida daquela mulher. Porque às vezes o ego
nos impede de dar o primeiro passo, mas às vezes o ego nos impede que os outros deem passos para longe de nós. E aquela mulher, então, permite que os samaritanos conheçam Jesus por eles mesmos, que não dependam mais dela. Ela se faz, num bom sentido, de desnecessária. Ela é apenas um instrumento, é apenas uma facilitadora. E quantas vezes trabalhos lindos não acontecem, porque ficamos na barreira do ego que nos limita. Achamos que tem que vir alguém mais preparado, tem que ser alguém com experiência, com rodagem, com janela, e Deus está chamando você. E quantas vezes, meus irmãos, o Senhor quer dar crescimento, mas a gente acha que o departamento é nosso, que aquela palavra é nossa, que o ministério nos pertence, que aquilo é nosso e somente nosso, e que somos insubstituíveis. E como Deus precisa quebrar essa barreira. E o que eu falo nesta noite se aplica à igreja, é um desafio para a igreja, e eu oro ao Senhor que a igreja cresça ainda mais, rompendo as barreiras, alcançando outras culturas, religiões, outras posições, status sociais. Eu oro ao Senhor para que ela cresça e se multiplique na variedade de linguagens e abordagens e alcance mais pessoas. Eu oro ao Senhor para que as barreiras do ego sejam quebradas e que mais pessoas deem um passo à frente, mais pessoas se coloquem à disposição, e que, havendo crescimento, que pessoas permitam ser desnecessárias. Mas essa palavra também fala a outro aspecto, ou outros aspectos da nossa vida, irmãos. Não apenas a nossa vida na igreja, mas a nossa vida na nossa casa. A nossa vida no nosso ambiente de trabalho. Quantas vezes há uma barreira na nossa casa que nós levantamos? Uma barreira de diferença, de cultura, de geração. E nós não nos permitimos superar essa barreira. Pais que não falam com os filhos, filhos que não procuram entender os pais, famílias que vivem num silêncio, apesar do barulho, apesar dos eventos. Podemos superar essas barreiras também, porque o Senhor Deus da igreja é o Senhor Deus das nossas casas, é o Senhor Deus da nossa vida social. Quantas vezes é a linguagem, nós fingimos não ouvir, nós não queremos entender o que o outro está falando do jeito dele. Sabe, muitas vezes o outro nos ama com uma linguagem que nós não entendemos. E eu me lembro que um livro que falava das 5 linguagens do amor me ajudou muito a entender a linguagem do meu pai quando amava. Porque neste livro se fala da linguagem da palavra de afirmação, do serviço, do presente, do toque, tá junto. E eu esperava do meu pai a linguagem do amor da palavra. Eu esperava do meu pai um elogio. Eu esperava do meu pai algo desse tipo. Mas não era dele. O bom mineiro de Lima Duarte, falecido há 1 ano e meio, que deixou muita saudade, tinha um outro jeito de amar. Era o jeito exagerado de servir, de fazer uma comida, de preparar a mesa. E quando eu percebi o jeito dele de me amar, quando eu me abri para uma outra linguagem, fui muito mais feliz. Pude apreciar o jeito que o meu pai falava de amor. Quantos lares esperando uma linguagem diferente da linguagem natural do amor no outro, e estão travados. Que esta noite seja noite de libertação. E que a nossa libertação alcance outros lares e outros lares e outros lares. E que assim o Senhor faça a sua grande obra. Amém, irmãos? Que não seja diferente
em relação à barreira do nosso eu na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso espaço, deixando pessoas crescerem à nossa volta e nos colocando como alternativa para que outras pessoas sejam abençoadas também. E por último, e para finalizar a palavra nesta noite, irmãos, que possamos aplicar tudo isso, não apenas na igreja, no crescimento dos ministérios, não apenas em nossa casa, em nosso trabalho, em nossas relações sociais, vendo o nosso entorno mais abençoado, que a gente possa aplicar isso com a gente. Quantas barreiras se levantaram na vida e quantas vezes você não enxerga o valor que você tem, a pessoa que você é. E se trata com uma linguagem muito agressiva e se pune todos os dias, quando Deus já te libertou e já te abençoou. Que também a partir desta noite, você possa ter um pouco mais de carinho com você mesmo, um pouco mais de afago consigo mesmo, seja mais generoso contigo, pega mais leve, seja feliz. Vamos orar? Amado Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, te engrandecemos pela Tua palavra, pela Tua presença, pela forma que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, pela forma que o Senhor é. Que nesta noite, Senhor, abismos sejam superados, sejam vencidos, que nesta noite ainda mais sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para ajudarmos aqueles que estão à nossa volta, a saírem de seus abismos, ó Deus. E se por acaso estivermos nós mesmos, num abismo, num espaço escuro, que o Senhor nos tire de lá. Que o sopro do Teu Espírito Santo nos tire de lá, quebrando barreiras, mudando a nossa linguagem e nos permitindo dar passos de autonomia, de crescimento, mas também de generosidade e de serviço. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém.